Olá, você está no Café com Caju em E Porquê. Nem melhor, nem pior. Apenas fora da caixinha. Câmara dos Deputados analisa proposta para deixar Código de Trânsito menos rigoroso. Entre as propostas do governo, no projeto 3.267 de 2019, estão aumentar de 20 para 40 pontos o limite para que o motorista perca temporariamente o direito de dirigir. A validade da CNH subiria de 5 para 10 anos. Exclusão de exame toxicológico para motoristas profissionais, de ônibus, caminhões e veículos semelhantes. O governo alega que este tipo de exame é muito caro. O uso da cadeirinha deixa de ser infração gravíssima, punida com multa, por uma simples advertência. Uma comissão especial vai analisar o texto deste projeto de lei para, enfim, colocar em votação e aprovar ou recusar. Pois bem, eu vou colocar para vocês alguns números aqui que mostram a irresponsabilidade do governo federal ao apresentar um projeto de lei para tornar menos rigoroso o Código de Trânsito. Você analise, tá? De 2010 a 2020, no mundo, os acidentes de trânsito, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mataram 1.035.000 pessoas. No Brasil, dos anos de 2000 a 2009, 452.000 pessoas morreram neste tipo de acidente. E de 2010 a 2019, este número subiu para 480.000. Na chamada década de segurança de trânsito, que foi estipulada pela ONU. No Brasil, dados do Ministério da Saúde, tá? Morre mais pessoas em acidente de trânsito. E quais são essas pessoas? Motociclistas, pela ordem, são motociclistas, ocupantes de automóveis e, por último, pedestres. A faixa etária mais vulnerável a este tipo de acidente está situada entre 20 e 29 anos. 82% desses mortos são do sexo masculino. E a causa maior desse tipo de acidente é a mistura de álcool e velocidade excessiva. Mais dados. A região sudeste, ela é líder em número de mortes totais no trânsito brasileiro. Já a região nordeste se destaca com o maior número de acidentes de motociclista por causa da dificuldade de fiscalização e resistência ao uso do capacete. Pior, até hoje o Brasil não colocou em prática o artigo 74 do Código Brasileiro de Trânsito, de implementar educação de trânsito desde os 4 anos até o curso superior. Detalhe, antes da pandemia da Covid-19, 60% dos leitos do SUS eram ocupados por vítimas de acidente de trânsito. E atualmente, segundo dados do governo federal, são gastos 52 bilhões de reais com vítimas deste tipo de trânsito. Portanto, estes números
reforçam que é preciso mais responsabilidade, porque o trânsito mata, o trânsito mutila. Quantas pessoas ficam paraplégicas após um acidente de trânsito? Muitas, principalmente jovens, que ficam incapacitados para trabalhar. Muitos sofrem ferimentos graves no rosto, no peito, no braço, ficam inutilizados. Pessoas que teriam um futuro grande pela frente acabam ficando em casa sobre uma cadeira de rodas e não vão mais trabalhar. Então, esta proposta de reduzir, de deixar o Código de Trânsito atual menos rigoroso, isso precisa ser ignorado pela Câmara dos Deputados. Não pode. O Código de Trânsito precisa ser mais rigoroso ainda, para evitar esse número astronômico de morte. Falando em morte, até agora, nesta quinta-feira, o número de mortos pela Covid-19 aponta para 46.665 vítimas fatais, o número de casos 960.309 e o número de pessoas que foram recuperadas 503.507. Acabou de ser preso na manhã de hoje, desta quinta-feira, 18 de junho, o Fabrício Queiroz. Ele foi preso em São Paulo, na casa do advogado do presidente Bolsonaro e do seu filho Flávio. A prisão dele ela é preventiva, ou seja, sem prazo. Ele é investigado naquele famoso escândalo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que trata daquela questão dos funcionários do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, que esteve ali de 2003 até 2019, que recebia um salário e devolvia parte dele para o deputado. Muita água suja vai aparecer deste esgoto, que até agora nada foi explicado. Você está no Café com Caju em E Porquê, nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. No Raio-X de São Paulo, você conhece a história da Rua Antônio Carlos, que é uma travessa da Rua da Consolação, ali próximo da Paulista. O Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva era irmão do José Bonifácio de Andrada Silva, cuja estátua tem ali, recebeu o nome de Praça do Patriarca, que ele teve uma presença muito grande na política brasileira, principalmente na independência do Brasil. Pois é, o Antônio Carlos nasceu em Santos em 1773, formou-se em Direito em Portugal, foi juiz, foi corregedor, foi desembargador, envolveu-se na Revolução Pernambucana de 1817, depois voltou a morar em Portugal, mas dali foi expulso, ameaçado de morte, porque como parlamentar ele se recusou a assinar o projeto de Constituição de Portugal, fugiu para a Inglaterra. Depois voltou ao Brasil e participou do golpe que tornou o Dom Pedro II maior de idade. Enfim, ele participou de vários movimentos políticos no Brasil. O camarada teve uma vida super intensa. Mudou-se para Pernambuco, elegeu-se senador em 1845 e ali faleceu. Este foi o Café com Caju, em E Porquê, nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. E navegue no nosso site, saopaulodefato.com. Um abraço.